do Natal, eu desejo a todos um feliz Natal. É sempre uma bênção podermos lembrar do nascimento do nosso Senhor, nosso Salvador. E como o irmão mencionou, e eu lembro que eu acho que quase todos aqui estavam no almoço quando tivemos a feijoada na casa do pastor Daniel. E naquele evento eu falei um pouquinho sobre o Salmo 85. E aí eu dei a ideia para o irmão que eu amaria muito poder estar aqui para poder compartilhar não só esse salmo, mas várias outras mensagens em relação ao tema de avivamento. E uma pergunta, irmão, então tudo isso é bom ir falando inglês também, né? Tá. And so I'll be translating while I go that I'll be giving some studies on the theme of revival. And on that one occasion of the feijoada at Pastor Daniel's house, I spoke very briefly from Psalm 85. And I want to start there. Psalm 85 is a prayer for revival. And we will find in this psalm basically the need for revival, the means for revival, and the fruits of revival. Not all of the fruits, but some of them. Nesse Salmo 85, nós vamos ver que é uma oração para um avivamento. É uma oração pedindo que Deus traga avivamento novamente. E nesse Salmo nós temos esses 3 pontos. Nós vamos aprender sobre a necessidade de avivamento, os meios de avivamento e os frutos de avivamento. Não todos os meios e nem todos os frutos, mas pelo menos alguns que esse Salmo menciona. Então vou ler o Salmo em inglês e depois vou ler em português e vamos ver esses 3 pontos: a necessidade, os meios e os frutos. So I'll read Psalm 85, and first in English and then in Portuguese, and then we'll be seeing these 3 points: the need for revival, the means, and the fruit. So Psalm 85, to the chief musician, a psalm for the sons of Korah. Lord, thou hast been favorable unto thy land. Thou hast brought back the captivity of Jacob. Thou hast forgiven the iniquity of thy people. Thou hast covered all their sin. Selah. Thou hast taken away all thy wrath. Thou hast turned thyself from the fierceness of thine anger. Turn us, O God, of our salvation, and cause thine anger toward us to cease. Wilt thou be angry with us forever? Wilt thou draw out thine anger to all generations? Wilt thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee? Show us thy mercy, O Lord, and grant us thy salvation. I will hear what God the Lord will speak. For he will speak peace unto his people and to his saints, but let them not turn again to folly. Surely his salvation is nigh them that fear him, that glory may dwell in our land. Mercy and truth are met together. Righteousness and peace have kissed each other. Truth shall spring out of the earth, and righteousness shall look down from heaven. Yea, the Lord shall give that which is good, and our land shall yield her increase. Righteousness shall go before him, and shall set us in the way of his steps. E agora, em português, Salmo 85. Ao mestre de canto, Salmo dos filhos de Corá. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste os seus pecados todos, a tua indignação reprimiste a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus, de nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós?
Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos? Porventura, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e conceda-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disse, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontra-se a graça e a verdade, e a justiça e a paz se beijam. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Amém. E uma oração antes que continuamos. Senhor nosso Deus, nós rogamos, com essa oração que nós lemos, ó Pai, nós adicionamos a nossa oração, que o Senhor nos ajude agora a compreender a sua palavra e reconhecer o grande peso que temos que ter no coração de rogar a Ti, que o Senhor nos vivifique. Senhor, essa é a nossa oração. Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em Ti se regozije o Teu povo, Senhor. Ajuda-nos, em nome do Senhor que oramos. Amém. Revive us again. Vivifica-nos novamente. Esse é o tema dessa mensagem. E vamos começar então vendo a necessidade do avivamento. We begin by looking at the need for revival. And as we have these studies, we will go back to some of these themes, like the need itself. But what I want to bring to us is a very simple definition of revival. And when we look at what revival is, it shows us by itself its need. A necessidade do avivamento nós vemos pela própria definição do que avivamento é. Nós vamos falar mais nos estudos em breve, no futuro, se Deus quiser, e vamos voltar ao tema da necessidade de avivamento. Eu não vou agora falar da necessidade em relação a tudo que está acontecendo lá fora. De uma certa forma isso ajuda porque traz na nossa mente quão realmente nós precisamos de avivamento. Mas os irmãos já sabem o que está acontecendo lá fora. Eu não vou falar muito sobre isso agora. I won't talk about the list of things out there to help us understand the need for revival. We will talk a little bit about this in future studies, but I just want to talk about what revival is, and that establishes the need. So a very brief definition is, uma definição bem breve é essa, que avivamento é uma obra de Deus em meio ao seu povo, que ultrapassa a igreja e afeta o mundo todo. E esse afetar o mundo todo pode ser durante o momento de avivamento e pode ser até muitos anos depois do avivamento. So a very brief definition is this, that revival is a work of God in the midst of His people that goes beyond the boundaries of the church and affects the whole entire world. And this affecting of the world can be during the time of revival itself, or it can be after, and many years after revival. And the reason I say this is even one of the reasons that brought my attention to the theme of revival. Just remembering and reading the history of the past and the great revivals of the past, even when we go back to the Great Reformation, and then we go to the great revival of the 1700s called the Great Awakening, and then the Second Great Awakening that was the end of 1700s and the beginning of the 1800s. You study those histories, and it shows it affects the world, and it's affecting our hearts even today. Então, o que eu digo que afeta o mundo todo, até
além do momento em que o avivamento está acontecendo, é que quando a gente vê os avivamentos do passado e estuda sobre eles, eu compartilhei um livro com o irmão, e o irmão, à medida que você vai lendo sobre a história dos avivamentos, a Reforma foi um grande avivamento, nos anos 1700, no comecinho, teve o grande avivamento, depois teve também nos anos 1800, no final do 1700, início do 1700, foi o segundo grande avivamento chamado, e à medida que a gente lê, afeta o nosso coração hoje, e aconteceu em lugares que não eram os nossos países, alguns de nós, né? Nós estávamos alguns na Europa, alguns no Brasil. Portugal não foi tão afetado naquelas épocas, o Brasil não foi tão afetado, mas hoje um brasileiro e um português e outros americanos e venezuelanos, não importa de onde você seja, se você lê sobre aqueles avivamentos, você é afetado hoje. So those revivals that I mentioned, that list from the past, it doesn't matter if you're Brazilian or from Portugal or from Africa, from anywhere in the world, Colombia, you will be affected by those revivals when you study what God has done in the past. And so that is why revival is necessary, because we need a work of God in the church and to go beyond the church and affect the world. E por isso que precisamos de um avivamento. É uma obra de Deus e a gente precisa de uma obra de Deus na igreja e que vá além da igreja e afeta o mundo. E esses dois lugares estão como se rogando por um avivamento. A igreja está desesperada por um avivamento, porque em muitos púlpitos não é pregado o Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, e o mundo está completamente perdido, o mundo sem Cristo. Então nós precisamos dessa obra de Deus. We need this work of God, because if we think those two worlds, the church and the world, the churches are crying desperately for the need for revival, because many pulpits in the world do not preach the Bible, the Lord Jesus Christ. And the world is as dark as we all can see it to be. And so we need this work of God. And so that's our first point, just seeing that we need it. And then secondly, we will see the means of revival. And this will go directly to the text, and we'll be seeing at least 5 things that the psalmist writes that are absolute. It shows the heart of the psalmist searching ways for a revival to happen. Então nós vamos ver os meios do avivamento, 5 deles pelo menos. E ao vermos o salmista, ele realmente fala essas coisas como sendo formas em que no coração dele ele pode almejar e ver um avivamento acontecendo. Em nenhuma dessas formas, o salmista e nem nós devemos imaginar, nós temos o poder de trazer avivamento. Não, não é o que o salmista está pensando e nós não devemos pensar também. Mas tem que ser chamado meios, porque é a única descrição que podemos chamar o que nós vamos falar agora. When we talk about means of revival, I'm not meaning that the psalmist thought that he could make a revival happen. It's not what the psalmist had in mind, and it's not what we have in mind. We don't read this psalm and find out that we can do techniques to make revival happen. It's not that the power resides in us. We will see that the means even have to do with God. Nós vamos ver até que os meios têm a ver com Deus. Isso que eu estou dizendo, Deus é o meio de avivamento. E esses são os 5 meios que nós vemos aqui no texto. O salmista, ele começa lembrando as obras que Deus fez no passado. Eu ofereço aos irmãos e irmãs que esse é o primeiro meio no texto. Eu não estou pondo em ordem de importância. Com certeza tem um meio que é bem mais importante do que esse. Mas esse é o primeiro meio que nós vemos no texto. Ele lembra das grandes obras de Deus.
lembre desse princípio, irmãos e irmãs. Eu creio que uma das razões que muitos crentes não oram por avivamento é porque eles não se lembram, porque nem estudaram os avivamentos do passado. Eles não sabem o que Deus tem feito e não tem então aquele desejo de pedir que Deus volte a fazer o que Ele fez no passado. So this first point is extremely important to remember the works of God He has done in the past. This is the first means. This is what the psalmist is doing. He is remembering what God has done in the past. And the reason this is a very important one, it's not the most important means. We will see the most important pretty soon, but it is the first thing we notice. Look at the text. Lord, thou hast been favorable unto thy land. See, he's remembering. That's simply what he's doing. Favoreceste, Senhor, a tua terra. Restaure a prosperidade de Jacó. Perdoaste a iniquidade do teu povo. Ele lembra o que Deus fez. And eu esqueci se eu falei isso em inglês ou não, but I need to repeat this. Why is this so important to remember? Because a lot of people are not asking for revival because they have nothing to remember, because they have not studied what has happened. Maybe they remember the revival of when God's people left Exodus. But then I say this, and a lot of Christians don't even know that was a revival. When I studied that when Moses got people out of Egypt, God's people out of Egypt, that was a revival, I was surprised. I was never told that was a revival. Muitos crentes talvez pensam em avivamentos da Bíblia e sabem daqueles, mas não sabem dos outros, como eu falei, o avivamento da reforma, etc. Mas se eles pensam num avivamento, por exemplo, a saída do povo de Deus do Êxodo, como sendo um grande avivamento, um detalhe que tem de problema é que muitos crentes nem sabem que aquilo foi um avivamento. E eu mencionei que eu fui surpreso quando eu estava estudando avivamento, que o êxodo do Egito foi um grande avivamento. E à medida que você vai vendo o Velho Testamento com esses olhos, você percebe muitos avivamentos. Um que talvez os irmãos já vêm logo à cabeça é durante o tempo de Ezequias e depois do rei Josias. E se você volta para o passado e você vê na época de Davi, o que explica ele tendo agora o tabernáculo em Jerusalém, e depois Salomão constrói o templo, e lembra, quem põe fogo no sacrifício é Deus que traz aquele fogo. Tudo aquilo foram momentos de avivamento. And a lot of people don't know the history of revivals, and so they won't ask God for revivals, or they don't know those things were revivals, and so their heart won't be full of desire to ask for it. So that's the first means, to simply remember what God has done. Então esse é o primeiro meio, simplesmente de lembrar o que Deus tem feito. E só para um resumo, o que ele lembra é que Deus libertou o povo, Deus perdoou o povo, Deus reconciliou o povo. O que ele está lembrando é avivamento do passado. Olha só o versículo 1. Saying what he's remembering. This psalmist is remembering that God has brought revival, that God has brought forgiveness, that he has brought deliverance, that he has brought reconciliation. So first in English, that thou hast brought back the captivity of Jacob, thou hast forgiven the iniquity of thy people, thou hast covered all their sin, thou hast taken away all thy wrath, thou hast turned thyself from the fierceness of thine anger. You notice it's all in the past. It's everything God did. Então tudo isso é no passado, o que Deus tem feito. Ele favoreceu o seu povo, ele restaurou a prosperidade de Jacó, ele perdoou a iniquidade do seu povo. A tua indignação reprimiste a toda, do furor da tua ira te desviaste. Ele não está pedindo nada, ele está lembrando de tudo. E isso é uma bênção tão grande, irmãos, né? Tem muitos mandamentos de Deus que você tem que exercer muita disciplina.
Você tem que pedir a Deus muita ajuda para controlar a sua mente, para ter contentamento, para não desviar os seus pensamentos de forma pecaminosa. Tem muitos mandamentos que você tem que realmente pedir, Senhor, me ajuda. There are many commandments where you need to plead and ask God for much help. They really demand where you are pleading that God will control your mind, that you don't think in ways that you shouldn't, that you will be content, that you will learn to be obedient. This first command, this first means, is in many ways so easy. You just have to remember. Remember what God has done. Esse primeiro meio é tão fácil, é só lembrar o que Deus tem feito. Mas o segundo meio vem junto com isso e realmente esse não tem um meio mais importante do que esse. Remember the things God has done foi o primeiro. So the first one is remember the things God has done. O segundo é remember that God has done these things. Você vê, o segundo é exatamente o mesmo que o primeiro, mas pondo o foco em quem fez todas as coisas. Lembre das grandes coisas que Deus fez. O segundo meio, lembre-se que Deus é quem fez essas grandes coisas. Deus é o grande enviador de avivamento. Se você pensa em termos de meios em que um poder, uma forma que o avivamento possa vir, não existe algo mais alto do que Deus. Isso é o que o salmista está fazendo. Ele vai para Deus. E por isso que eu estou falando isso. O assunto de avivamento não tem nada a ver com nós formando um comitê humano para fazer avivamento vir. Não, isso não existe. Mas o Deus que envia avivamento existe. E isso é o que nós estamos fazendo, é voltando nossos olhos a Deus, pedindo que Ele nos envie um avivamento ao nosso mundo. And so, this is why we're not talking at all about us forming a committee and trying to find means that we can make revival happen. No, those things don't exist. We cannot do any of this. But you see, we can remember what God has done, and we can remember that God has done and go to God for revival. And so that's the second means. Remember the things God has done. Remember that God has done all these things. And then thirdly, it's prayer. Because again, this is what the psalmist is doing. If we believe God is the one who sends revival, we will go to God. And prayer is, of course, of the essence. Então, o terceiro meio é oração. Se nós cremos que é Deus que manda avivamento, nós então vamos até Deus. E nós fazemos isso através de oração. E isso é o que esse salmo é. Do começo ao fim, o salmista está orando. Ele começa com Deus, favoreceste, Senhor, a tua terra. Ele está indo a Deus. No versículo 8 ele fala, escutarei o que Deus o Senhor disser. Ele está esperando em Deus. E pelo salmo inteiro, ele está sempre simplesmente falando diretamente ao Senhor. Versículo 12. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto, etc. Oração. Mas ao falar de oração, nós temos que falar o que ele está orando, o que ele está pedindo. So prayer is the third means for revival. We see it's what he's doing in this psalm. It's a prayer. He addresses God and he's speaking to God directly. But what is it that he's asking in his prayer? So for us to pray for revival, prayer is a means for revival, but what do we pray? Well, I'll just suggest the very things that he is praying for. The first thing is to pray for repentance. A primeira coisa é pedir por arrependimento. No versículo 4 é quando ele faz o primeiro pedido. Ele fala, restabelece-nos, ó Deus, da sua salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós?
Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo? Então ele tá pedindo para o Senhor que eles voltem ao Senhor. No versículo 4 em inglês, let me start reading in verse 4 in English. He says, turn us, and this is the first request. The first request to God. See, he's just been talking to God about the things he remembers God did. And in verse 4 he says, turn us, O God of our salvation, and cause thine anger toward us to cease. He's asking God to make us turn. And that is literally saying, Lord, make me repent. He's asking that God will give us repentance. He isn't necessarily, of course he is at the same time, but the way he's saying it, he's not saying, I repent. Ele não está assim dizendo, eu me arrependo. Não é, a primeira coisa na mente dele não é ele se arrepender, é o pedido que Deus faça com que ele se arrepende. Esse é o pedido, por arrependimento. Então, o que nós aprendemos é que se vamos pedir por avivamento, temos que pedir que nós nos arrependamos. Pedir por arrependimento. E no versículo 4 também podemos falar de reconciliação, por causa dessa palavra da ira, e retira de sobre nós a tua ira. The second thing of praying for is reconciliation. The reason I say this is because of the word wrath. The psalmist asked that God will take away his wrath, because see, if there is sin and therefore there is God's wrath, we are not really in fellowship. There's an enmity. But if the wrath goes away, we are reconciled. Então, enquanto tem a ira de Deus por causa dos nossos pecados, não tem amizade, não tem comunhão. Mas à medida que a ira de Deus é removida e o nosso pecado é perdoado, nós somos arrependidos, então aí tem a reconciliação de Deus conosco. Então nós temos que pedir por arrependimento, reconciliação e, é lógico, revival, avivamento. Porque esse é exatamente o que o salmista pede. And so not only do we pray for repentance, and we pray for reconciliation, and then we pray for revival itself. So this is exactly, and this is like the key verse in this whole passage that is kind of the theme of all these messages we hope to have. In verse 6, he says, wilt thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee? See, this is like the apex of his petitions. He says, turn us, O God. That's repentance. Wilt thou be angry with us forever? Like, take thine anger away, verse 4 and 5. That's reconciliation. And then verse 6, wilt thou not revive us again? That's revival. Oração por arrependimento, oração por reconciliação e oração por avivamento. Ele pede literalmente, Senhor, vivifica-nos de novo. O Senhor não vai nos vivificar novamente? Então esses são os três pedidos na oração. Então a oração é o terceiro meio que nós vemos, e temos agora o quarto meio. E o quarto meio é pegando uma das coisas da oração, e por necessidade nós vemos que esse tem que ser um meio também. E é o meio de arrependimento. So the fourth means of revival, we've seen the three requests in prayer. Prayer is one of the means of revival. But now we get one of these requests and we turn them into a means, because we need to understand that when the psalmist is saying, Lord, turn us to thee, make me repent, well, that means that repentance is part of the whole package for a revival to be happening. You can't just ask God to make you repent and you not repent. And repentance, we need to understand, as much as it is a work of God and He gives it, we are the ones commanded to do it. Então, arrependimento, uma das petições da oração, né, se torna um meio,
Porque a gente não pode imaginar que Deus vai... Nós estamos pedindo para esse avivamento acontecer, que Deus nos conceda arrependimento. Bom, isso significa que nós vamos precisar nos arrepender. Arrependimento não é só algo que Deus nos dá e a gente só guarda numa prateleira em casa. Arrependimento significa que eu agora tenho que me arrepender. Deus concede o arrependimento, mas nós temos que nos arrepender. Esse é um daqueles grandes mistérios, né? Como a própria fé. A fé é um dom de Deus para que ninguém se ensoberbeça, né? Mas nós somos comandados a crer. E sem fé, ninguém pode agradar ao Senhor. Então, por mais que é um dom, é também um dever. Faith is like repentance. Even though faith is a gift of God, so that none of us would be proud to say, well, I have had faith, and yet we are commanded to have faith. It is something you and I need to do, and yet it is a gift of God. So the same thing with repentance. And so repentance is this fourth means. And I think I will leave. I will end with this fifth means, and I'll finish at least all the means, and we'll leave the fruit for next time. And I was thinking I'll just pack in as much as I can, and then I'll leave it for next time. Nós chegamos ao quarto meio, eu vou falar o quinto meio, e assim a gente termina esse segundo ponto, que é dos meios de avivamento que estão nesse salmo. E depois, se Deus quiser, nos últimos estudos, a gente vai para o fruto do avivamento. Esse salmo é bem rico em todo esse assunto. Mas eu quero terminar com esse quinto... Tem tempo para isso, irmão? Para esse quinto fruto, porque põe todos eles juntos. O quinto fruto, o quinto meio é esperar. Esperar com corações cheios de fé, ou cheios de expectativa. Se você quer uma palavra menor para esse ponto, é simplesmente fé, crer. Toda vez na Bíblia que você vê o arrependimento, você vê a fé. E se você vê a fé, você vê o arrependimento. Eles sempre estão juntos. Então esse último meio é a própria fé. This last means is faith. Faith itself. It's described here in the psalmist in the psalm as a waiting, a expectation. A waiting expectation in the answer of God. And this is looking especially at this verse 8. Let me read it in English first. After he prays then for revival in verse 6, he says, show us thy mercy in verse 7. In verse 8, he says, I will hear what God the Lord will speak. For he will speak peace unto his people. This is what I mean. He is waiting and full of faith. He's after he said his prayer, he says in verse 8, now I'm going to hear. I will in a way stop praying and I will wait now. But even as he waits, of course, he's still praying. And where do you see the faith? Well, he says, what God the Lord will speak. And this, beloved, is so much what a revival already is, when you are waiting and you are certain that God will speak. And then he says what God will speak. He says, and for he will speak peace unto his people. You see the faith? He's not saying, I'm going to wait and it might be 400 years and who knows, he's taken so long in the past, maybe he won't answer it all. No, that's not how he's speaking. That's not the words of faith. He says, I will wait to hear what the Lord will speak. And then he says, and he will speak peace. Essa que é a fé que espera, o esperar com uma fé, um coração cheio de fé. Ele fala no versículo 8, escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Está vendo? Ele está esperando o que Deus vai falar. Aí ele fala, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos. Só o fato dele esperar já mostra a fé, porque ele fala, eu vou esperar o que o Senhor vai falar. Ele não está dizendo, eu vou esperar e quem sabe ele fala. Talvez ele vai demorar. Talvez ele vai demorar 400 anos. Imagina, Malaquias é o último profeta e foram 400 anos de silêncio.
Deus tem ficado em silêncio no passado, mas o salmista não está esperando que ele vai ficar em silêncio. Ele fala e Deus vai falar, e ele imediatamente sugere o que Deus vai falar. Ele vem como um profeta, né? E ele fala: Deus falará paz para o seu povo. Então esse é o quinto meio, irmãos. Lembrar das coisas que Deus tem feito. Lembrar que Deus tem feito essas grandes coisas. Orar, nos arrepender e crer. So these are the 5 means in the psalm in pleading for revival. Remember the things God has done. Remember God has done all these things. He is the great means of revival. Pray, repent, and believe. In many ways, it's nothing new, isn't it? This is always our message as pastors. Repent and believe. Well, believe in whom? Believe in the Lord Jesus Christ. And I want to just put your eyes and your focus in this one verse. We'll start here next time. We won't have time now. But verse 10, we find in this verse a picture of Jesus Christ. Mercy and truth are met together. Righteousness and peace have kissed each other. O versículo 10, e eu termino só com esse versículo, porque nos mostra uma figura do Senhor Jesus Cristo. Porque quando eu falo fé e nos arrepender, temos que lembrar sempre, fé em quem? Na pessoa de Cristo. E versículo 10 nesses salmos é uma figura de Cristo. Encontram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Eu vou falar mais esse versículo na próxima vez, mas só isso por agora para terminarmos. A justiça e a paz se beijaram. A justiça de Deus é o que faz com que cada um de nós tenhamos que pagar por nossos pecados. Como é que pode ter paz? É por causa de Jesus na cruz. Porque lá na cruz ele recebeu a justiça de Deus. E por isso nós podemos receber a paz. Justice and peace, how can these two kiss? It's impossible. If it weren't for the cross. Because it is the very righteous justice of God that would demand from each of us to pay for our sins forever. And there would be no peace. How can there be peace? Because the justice of God fell on Christ on the cross. And because of Christ, you and I can have peace. And so through Jesus, faith in Jesus, there can be revival. And I pray that God will bless as we study this theme and other times together, and that the Lord would be pleased to bring it to our own hearts, a heart that is full of expectation for revival, and that we would see a revival in our very midst. Que Deus abençoe ao estudarmos esse tema e colocar nos nossos corações grande desejo e almejarmos por avivamento, e que haja avivamento em nosso próprio coração e ao nosso redor. Deus abençoe. Eu vou dar a palavra para o irmão. Foi muito bom ter connosco o pastor Jonathan Edwards, Johnny Serafini. Muito obrigado. Foi uma bênção maravilhosa nós ouvirmos a palavra do Senhor esta noite. Amém? Agora vamos ter que esperar um mês, irmãos, para a continuação. Mas a gente vai esperar com paciência no Senhor, que o Senhor vai mandar de volta o pastor Johnny. Amém? Foi muito bom. Eu ia só pedir, pastor Johnny, se fosse possível,